E aí acho que uma coisa para o seu público, acho bem interessante falar, é assim, sempre tem que tomar cuidado. Quem está no setor, o cara da incorporação, todo mundo fala, e você vê muito no jornal, não, porque tem que comprar imóvel, porque é a hora. O pessoal envolvido no setor sempre acha que tem que comprar imóvel, sempre está na hora. Após mais de 4 anos de queda da Selic, em 2021 ela vem em trajetória ascendente, assustando muitas pessoas aí, principalmente que tem ações no setor imobiliário, pessoal que tem fundos imobiliários também. E hoje a gente vai falar exatamente sobre isso com um especialista no assunto, um gestor de bastante tempo de mercado, Tomás Awad. Então não perde, acompanha aí. Fala pessoal, bem-vindo ao canal da Carteira Z, é um prazer ter você aqui conosco para falar sobre ações de mercado, fundos de investimentos. Se você tem interesse nesse conteúdo, compartilha esse vídeo desde já, curte e bota nos grupos de WhatsApp também, que vai ser bem legal esse bate-papo de hoje, um assunto que tem nos perguntado bastante, tanto a gente da Carteira Z quanto do Dica de hoje, para saber a visão dos gestores sobre o setor imobiliário. E hoje a gente trouxe nada mais, nada menos do que Tomás Awad, que nós fizemos já uma live aqui em 2019, a gente tem conversado, e ele vai contar a história do fundo 3R, né, que é Real Estate, né, mas mudou um pouco a estratégia, é bem interessante para vocês compreenderem. Então, Tomás, cara, é um grande prazer ter você aqui, para a gente conversar um pouquinho sobre essas questões. Se você inicialmente pudesse apresentar e falar um pouco sobre a 3R, boa noite. Boa noite, Rafael, prazer, obrigado. Bom, vou falar um pouco do meu histórico, fui analista de investimentos e de corretora, né, o que a gente chama de sell side, né, comecei em 96 no mercado, fiz isso até 2009, né, cobri aí o setor de bancos bastante tempo, fui estrategista da corretora lá no Itaú, depois BBA, Itaú, como estrategista, e peguei aquela primeira onda do imobiliário lá, das listagens de empresas, dos IPOs, né, de 2005 até 2009, uma onda inicial, que a gente listou ali 10, 12 empresas, e foi ali que eu me aproximei do setor e comecei a cobrir como analista. Eu venho cobrindo desde então, eu acompanho muito de perto. Quando eu saí do Itaú, na verdade, primeiro a gente montou uma gestora voltada para imobiliário, para fazer o que o americano chama de Real Estate Private Equity, né, você investir diretamente nos projetos, esse tipo de coisa. E aí acabou demorando um pouco para decolar, e o meu DNA, a minha veia de ações é muito forte, eu adoro o mercado acionário. E aí eu fiz isso de 2010 até 11, final de 11, e aí eu decidi voltar para o mercado de ações, e aí a gente começou a 3R em 2012, né? E viemos montando ela até hoje. Ela tem 3 produtos abertos que estão aí nas várias plataformas, e também tem o negócio de estruturados. A gente tem fundos de crédito, FDIC, um negócio bem interessante. Aí já damos crédito para o setor agrícola, agora vamos ter um para o setor imobiliário, estamos fazendo alguns produtos fechados aí. Então esse é meu histórico. Na plataforma de produtos abertos a gente tem 3 produtos, o Genus Red, que é um produto já bem consolidado, que é um fundo macro de baixo risco, que procura ter um risco-retorno bem atraente. Ele tem prêmios aí no valor, todo ano a gente ganha entre os 10 melhores risco-retorno de multimercados de baixo risco. E o segundo produto, que é o que você citou na sua introdução, é o RE. A gente chama ele hoje de RE. Ele começou como um fundo só para comprar ação de imobiliário, então só para comprar, na verdade, incorporadoras listadas em bolsa, tá? Lá em 2016, a gente conversou, se foi 2019, né? O produto já tinha algum histórico já, mas justamente no final de 2019 a gente falou, não, o ciclo já foi. Eu tenho uma maneira de ver o setor, eu adoro o setor imobiliário, cubro isso há 15 anos, mas é um setor muito cíclico, principalmente as empresas listadas em bolsa, muito cíclico, um setor capital intensivo, né, precisa de muito dinheiro, o ciclo do produto é muito longo, você compra o terreno, comprar o terreno, acabar de entregar o produto nas incorporadoras, você vai levar 3, 4 anos, né, na alta renda, na alta média, né, a baixa renda é um ciclo um pouquinho mais curto, mas também é um ciclo relativamente longo. Então é capital intensivo, ciclo longo, e no meio desse caminho, a gente está no Brasil, acontece 3 crises, 5 impeachment, então, no fundo, a nossa maneira de ver o setor é um setor que ele dá muita oportunidade de trading, mas não é um setor que dá para você montar um produto para ficar comprado para 10 anos, infelizmente, tá? A gente não acredita nisso nesse setor. A gente montou já com essa visão, chegou o final de 19
tinha atingido os preços alvos que a gente tinha se proposto ali para o fundo, para os ativos, né, para as empresas listadas em bolsa, e aí a gente propôs uma mudança de estratégia para os nossos cotistas. Essa mudança de estratégia foi transformar num FIA normal, e ele ficou ainda em transição. Ano passado foi um ano ruim para o fundo, inclusive, porque a gente não podia fazer nenhum tipo de proteção e não conseguiu defender o quanto a gente gostaria na crise. Todos os produtos da casa defenderam muito bem. E aí no final do ano passado a gente fez um acordo com uma pessoa que eu conheço há muito tempo de mercado, que é o Rodrigo Bozelli. Ele trouxe um FIA para cá, que era um FIA que ele tinha dinheiro de conhecidos dele, um pouco de mercado. Então, o produto dele hoje é o 3R Radix FIA, é o nosso produto long only, e esse RE, que era para a incorporadora, virou um long bias. Então, hoje é um long bias, até pegando um gancho no que você acho que vai se interessar e vai perguntar para a sua audiência, hoje ele está bem vendido nas incorporadoras, está na mão justamente contrária do que a gente tinha lá atrás. A gente montou o produto para ficar comprado, ele ficou comprado há muito tempo, mais de 3 anos na verdade. Aí ele virou um FIA normal, e aí, a hora que ele virou um long bias, uma das posições vendidas relevantes do fundo hoje é a incorporadora, desde o final do ano passado. Nós temos uma visão normalmente um pouco diferente de consenso de mercado, acho que por eu olhar bem de perto, conhecer um pouco, acho que a gente tenta antecipar um pouco o ciclo, né, as mudanças de ciclo, né, e aí chegou no final do ano passado, a gente olhava, e acho que é um pouco do que interessa para você e para a sua audiência, algumas coisas do ano passado já começaram a incomodar a gente um pouco nas empresas, fora a questão de valuation em si, né, eu tenho uma planilha aqui que eu olho eu sempre olhei ela, mas eu tenho atualizado ela todo o trimestre desde 2014, a mesma planilha. A maneira como eu olho o setor, eu olho muito para o valor de liquidação, tá? Eu parto do pressuposto, infelizmente, não estou falando isso por as empresas de média e alta renda principalmente, não são o que o americano chama de ongoing concern, né? Não é um negócio recorrente, você não sabe o quão recorrente é aquele negócio. Eu sei que um pouco ele é, mas o tamanho que o negócio vai ser, você nunca sabe, né? Depende muito de condições macroeconômicas, de crédito, etc. Então, eu prefiro olhar a liquidação, e aí quando eu vejo que o ciclo está virando para um lado positivo, que as empresas vão conseguir criar mais valor do que destruir na frente, quer dizer, porque o juro vai cair, eles vão conseguir vender mais, ou porque o preço do imóvel vai subir, tem uma série de fatores, eu acho que ele vai criar o que eu chamo de NAV, né, valor de liquidação. Eu topo pagar um pouco de prêmio sobre esse valor de liquidação, então, se o valor de liquidação, sei lá, da Cyrela é R$20, meu valor justo vai ser um pouco acima desses 20, vai ser 24, 25, 120, 130%. Eu tenho minhas referências lá, eu estou muito acostumado a olhar de quanto ela pode negociar de prêmio sobre esse valor de liquidação. A mesma coisa quando eu acho que o ciclo é negativo, tem alguns problemas acontecendo pela frente, o juro vai subir, o consumidor não vai ter crédito, o consumidor não vai ter renda, uma série de fatores, não é uma coisa só, tá? Eu falo, não, isso aqui não vai negociar com prêmio, vai negociar com desconto. Então, essa é a maneira que eu olho, tá? O setor. E aí chegou no final de 19, primeiro, essa luz amarela piscou aqui na minha tela, o valuation das empresas já estava num nível que eu falava, tinha empresa negociando a 2 vezes o valor de liquidação, eu falava, puta, 2 vezes de liquidação é muita coisa, não acho que isso é sustentável, então isso é um indicador. A gente olhou muito investidor comprando imóvel para depois alugar, muita gente tomando decisão porque o juro está 2, eu vou comprar alguma coisa, um ativo real, né? E aí a gente conversava com as empresas, muito investidor na ponta da compra dos imóveis, né, nos lançamentos das empresas. E aí uma coisa que mais me chamou atenção ainda é tradicional investidor no imóvel pequeno, né, o salinha, o estúdio, 1 dormitório, 2 dormitórios. A gente começou a ver investidor em 3, 4 dormitórios. A gente falou, não, isso aqui não tem cara boa, né? Isso aqui não. Então a gente viu o valuation das empresas, viu o perfil do comprador do imóvel que a gente já não estava gostando, o motivo da decisão do investimento, que era o juro A2. A gente tem aqui na casa já tinha uma visão muito mais cética com o macro de Brasil e com a atuação do Banco Central, infelizmente, também não gosto de falar essas coisas, mas a gente olhava o juro de 2 e falava que o Brasil não é um país para juro A2, infelizmente, eu adoraria que fosse. Eu sonhei minha vida inteira em ter juro de 1 dígito, né? Comecei no mercado em 94. Eu sempre sonhei, falei, cara, o dia que o juro for 1 dígito, nós estamos feitos, o Brasil vai estar resolvido, eu vou estar 200% comprado em bolsa. E é engraçado, o Brasil chegou a 2%, eu estava pessimista pra caramba. Eu falei, nossa, tem alguma coisa errada, né? Mas porque as pessoas começaram a tomar decisão
Na minha opinião, né, pagar preço em ativo que a coisa não fazia sentido. E imóveis ficou claro para mim, tá? Sim, Então, sim. e aí a gente achava o quê? O Banco Central estava errado, ele ia ter que voltar esses juros, porque ele não ia conseguir rolar a dívida do Tesouro nesse nível. Então, mais um motivo de trazer uma visão negativa nossa, foi o que a gente falava? A gente falava, ó, o cara está comprando imóvel para alugar, achando que o custo de oportunidade é 2, ele vai alugar ali com yield de 4, de 5, de 6, e ele vai acordar lá na frente na hora que ele receber esse imóvel, o juro vai estar 6, 7 de volta, e talvez ele não alugue com esse rendimento. Então nós vamos ter um problema lá na frente. Então essa era uma outra coisa. E aí, a última coisa que chamou atenção para a gente pro lado negativo foram os IPOs que aconteceram. Não foram, até que não foram tantos, né? Muita gente tentou, nem todo mundo conseguiu. Foram vários que desistiram no meio do caminho. Você lembra lá, a Riva da Direcional desistiu, o pessoal da Inc. desistiu, alguns desistiram, mas alguns saíram, né? E a gente aqui também é outra coisa que a gente olha muito o número, olha muito a posição técnica do investidor, e eu adoro olhar os anedóticos também. Acho que eu tô ficando velho, então eu vou olhando os anedóticos, né? E aí teve 2 IPOs para mim que foram marcantes. Primeiro, da Plano e Plano, de novo, nada contra a empresa, nada contra os gestores, os donos da empresa, mas aquilo para mim foi a coisa mais inacreditável que eu vi, assim, uma das mais. Porque a Plano e Plano veio ao mercado, eles especificaram a empresa a 2 bilhões, mais ou menos, tá? A empresa tinha patrimônio de 300 milhões de reais, fizeram uma oferta totalmente secundária, então não deixou nenhum. Então sobrou uma empresa, eu brinco, sobrou uma casca pelada lá, porque não tinha caixa na empresa. É uma empresa que sempre tocou o negócio dela via troca, via permuta, né? Ele conseguia comprar terreno e desenvolver os projetos trocava o terreno por permuta, construía com financiamento na construção, então supostamente ele conseguia ter um volume de lançamentos de venda sem precisar muito capital, dentro da empresa, até que ele tinha um patrimônio líquido baixo, né? A gente olhou aquilo e falou, puta, mas vai ficar uma empresa com 0 de caixa, num momento em que todo mundo está recebendo um monte de caixa, um monte de empresa fazendo IPO, um monte de fundo financiando construtora, então a competição no terreno provavelmente vai aumentar, a tendência é que você tenha que precisar de mais caixa. E uma empresa que, se qualquer coisa desse errado, ela precisasse de caixa, tem que fazer aumento de capital, né? Assim, foi todo o dinheiro para o acionista, né? O acionista levou lá uma fortuna para casa, que também é uma coisa que a gente se incomoda muito, com um desalinhamento muito grande numa empresa que é capital. Setor capital intensivo como isso, para mim, oferta de IPO de secundária é inaceitável. Assim, eu não compro, eu não olho, na verdade, porque é justo que o acionista, ao longo do tempo, queira desinvestir um pouco, faz lá um block trade depois que listou, beleza, assim, acho que a gente acha que isso é justo, é honesto, mas no IPO vir tirar ele todo o dinheiro, vender a parte dele e sair com o dinheiro e não deixar nada dentro da empresa, né? Então esse IPO pra gente chamou muito atenção, e a hora que ele saiu eu falei, não, tem alguma coisa errada aqui, porque isso não vai dar certo, se as pessoas estão se dispondo a dar dinheiro nessas condições, vai dar errado. E aí o outro, que é um pouquinho melhor do que esse, mas também que chamou muita atenção, foi o da Mitre, né? E, de novo, nenhum desrespeito com a empresa, o Fernando Mitre, longe disso, os caras estão lá trabalhando, tal, fazendo um negócio honesto, não é... Mas também é uma oferta que teve um bom pedaço de secundária, 300 milhões, teve um pedaço de primária até, pelo menos dessa vez, 800 milhões, mas é uma coisa que pouca gente percebeu. Eu vejo quando eu comento isso, as pessoas abrem o olho, assim, quando eu falo, mas... teve uma primária de 800 milhões, então a empresa no final ficou com um patrimônio líquido de 1 bi 100. Mas esse patrimônio era basicamente o caixa que você, qualquer minoritário estava colocando na empresa. O patrimônio era o caixa, porque ela não tinha patrimônio anterior. O patrimônio anterior dela era baixíssimo, era 100 e pouco milhões, não tinha o que a gente chama de backlog, né? Não tinha projetos vendidos já que ela tinha que só construir, ela não tinha um estoque de projetos já desenvolvidos que ela... Então, no final, e ela saiu ali a 1,6, 1,7 valor patrimonial. Então, no fundo, o investidor estava pagando prêmio sobre o dinheiro dele. Não sei se você consegue entender, ele estava pagando 1,7 sobre a grana dele. Aí eu olhei aquilo e falei, cara, quem que paga 1,8 sobre o seu próprio dinheiro, né? Paga prêmio no seu... É que eu estou te falando, estou dando como exemplo, mas é que chama muito a atenção para a gente, e pouca gente se deu conta disso. Eu conheço um monte de institucional que entrou, não é só pessoa física, não. Caras... supostamente sofisticados, né? E eu olhei e falei, cara, pagar dinheiro, prêmio sobre o seu dinheiro, puta, a chance de dar certo é muito baixa, assim, os caras da empresa precisavam fazer a grana multiplicar por 1,6 para a gente empatar com a grana, né? Puta, então, juntou tudo isso, a gente falou, não, isso aqui não vai dar certo, e aí um pouco nosso feeling também, a gente conhece, a gente acompanha
eu não gosto de falar isso, mas realmente eu faço as coisas, são meio naturais para a gente olha 12, 15 anos do setor, a gente falou, não, isso aqui não vai dar certo. Então a gente mandou uma posição vendida bem grande no fundo, no RE, que é o Long Bias. Ele começou lá com 25% do patrimônio vendido em construtora, que é muita coisa. Acho que a gente também só arriscou tanto porque a gente sente confiança, a gente tem um histórico aqui dentro da casa no setor, de tanto comprar quanto vender e ganhar dinheiro. Então a gente falou, não, acho que esse setor aqui a gente sabe ler e vem dando certo. Acho que a cereja do bolo lá foi o NCC, né, que a gente não antecipou que ia andar tanto, né, mas puta, tá 17% acumulado em 12 meses, então você pensa que um cara que comprou, uma pessoa normal aí da rua, que comprou um imóvel no meio do ano passado, sei lá, comprou um imóvel por 1 milhão, deu lá 6% de entrada, 60 mil, o saldo devedor dele andou 17%, então hoje o saldo devedor dele é maior que o valor do imóvel que ele pagou, do 1 milhão que ele pagou lá atrás, né, o saldo devedor dele já está em quase 1,100 já, então isso vai demorar uns 2 anos para ele receber o imóvel, então ele vai, lá na frente vai ser mais ainda, vai ter, CNCC vai andar mais uns 5, claro. 6, 7%, então a gente ainda vê com bastante preocupação, acho que um pouco do gancho que você me chamou, assim, eu acho que grande parte do movimento já foi, para ser bem sincero, a gente tem reduzido um pouco o nosso short aqui, porque tem coisa que é os 50%, a gente fala, não, puta, 50% é muita coisa, né, também, mas a gente não vê muita notícia boa na parte de incorporadora pela frente, não, a gente acha que vai ter muito lançamento, a gente acha que a velocidade de venda vai cair bastante, então, ou as empresas tiram o pé de lançamento, ou nós vamos ter um excesso de oferta, e aí o preço tem que cair, né, acho que tem muita gente, infelizmente, mal comprada, teve lugar que pressionou bem, e a gente não vê muito sentido em andar tanto, então a gente ainda vê com cautela, acho que dá para diminuir short, mas não vê a hora de comprar ainda não, os ciclos do setor são mais longos, eles demoram. O que mais que eu posso te ajudar o seu investidor? Me fala um pouco. Não, a gente comentou, a gente estava comentando, né, quando as pessoas vêm no mercado, Tomás, toda essa problemática atual em cima do setor imobiliário, muita especulação, né, muito gestor até entrando, comprando algumas empresas, a gente vê até lá no Twitter, alguns aqui no próprio YouTube falando, porque para resumir para as pessoas aqui de uma forma bem simples, né, o que o Tomás falou muito bem, quando a taxa de juros diminui, né, as linhas de crédito em geral ficam mais baratas, incentiva a construção e aquisição de imóveis, o contrário também é verdadeiro, né, que é o nosso caso agora, quando a Selic aumenta, o custo do financiamento cresce e reduz os incentivos para o setor. E é necessário entender essa questão de como essas altas recentes da Selic, que a gente está falando aqui, podem impactar o mercado de imóveis, isso que a gente está falando para as pessoas entenderem aqui, com um grau de detalhamento bem interessante. E até, Tomás, eu estava lendo também, de acordo com alguns especialistas, essa variação na Selic não deve diminuir o ritmo de crescimento do setor imobiliário, até porque a taxa básica de juros aí no Brasil ainda se encontra num patamar muito baixo para os padrões históricos aqui, né? Então, a gente vê também, cara, algumas ações, a gente comentou, mas não falou de números, né? Você falou só algumas caindo bastante, mas Trisul, né? Hoje a gente está gravando dia 19 de agosto. Trisul já caiu 40% em 2021, Cirela 35%, Elbor 42%, Tenda 31%, Direcional 7%, JHSF, todos do setor imobiliário, né? 10%. Então, Tomás, para a gente não se alongar tanto aqui, se você quiser comentar um pouquinho mais sobre o contexto e sobre alguma ação específica que eu falei aqui, ou alguma outra do setor imobiliário que realmente esteja muito caro, ou até que talvez seja uma oportunidade com essa queda acentuada aí. Tá, não, ótimo. Só eu complementar uma coisa no que você falou, é isso que você falou, juro para baixo ajuda, juro para cima atrapalha, né, fica mais caro. E acho que é uma coisa que também as pessoas não deram, na minha opinião, óbvio, né, a gente sempre fala, a gente sempre pode estar errado, mas o imóvel, o preço do imóvel, ele é um fator, são vários fatores, né, a oferta e a demanda, quanto você tem de imóvel vindo naquela região, vis-a-vis quanto tem de gente querendo comprar naquela região, isso é um fator. A taxa de juros, aqui, que preço que eu vou financiar, que você falou bem, né, cai, ajuda, sobe, atrapalha, ainda provavelmente vai ficar ainda abaixo dos níveis históricos de Brasil, isso é verdade também. E tem uma coisa que é renda, né, que é outra coisa que também lá atrás chamou muito a nossa atenção, quer dizer, o Brasil teve uma destruição de renda violenta nos últimos ano e pouco.
E, de novo, não é eu que eu quero, que eu não quero, que eu estou torcendo para cá, mas é a realidade, assim, a nível de pobreza no Brasil aumentou muito, acho que isso é uma coisa que pouca gente dá a devida relevância, assim, o nível de empobrecimento da população de maneira geral, muita gente perdeu emprego, agora com a reabertura as pessoas pouco a pouco vão recuperar, a gente acha que vai ser uma recuperação, infelizmente, de novo, mais lenta, mais difícil, mas vai acontecer aos poucos. Então, o imóvel é uma conjuntura de tudo isso, o preço do imóvel, então isso é importante, não é só os juros. Então, o nosso ceticismo aqui, a nossa preocupação lá com a euforia de final de ano era, em parte, também por isso, que a gente olhava a renda, o emprego, e falava, isso aqui vai demorar muito para recuperar. Acho que tem uma coisa que também que eu não falei, que você não falou, que é importante, que é demografia, né? O Brasil passou por muito tempo com uma população muito jovem e crescendo. Então, isso impulsiona muito o setor imobiliário, é muito bom, porque a população jovem é o cara que vai casar, depois o cara separa, assim, é o ciclo normal da vida, ou não separa, mas ele quer casar, ele tem mais filho, ele quer morar numa casa maior, são ciclos da vida, você, todo mundo passa por isso, né? Tem um filho, tem dois, tem três, mas isso mudou muito nos últimos anos, mesmo antes de pandemia, a demografia do Brasil, nós perdemos muita velocidade de crescimento e agora a gente perdeu o que chama de bônus demográfico, né? A população está mais velha e está crescendo muito lentamente, então isso atrapalha também o setor. Pouca gente dá devida relevância, mas isso é bem relevante. Pós-pandemia, pelo menos os primeiros números que a gente vê, não sei se vai ser definitivo, as pessoas estão mais cautelosas ainda, né? Então estão tendo menos filho, então isso é pior também. Então, tudo para dizer, o preço do imóvel é uma somatória de tudo isso, tá? Em ações específicas, vou ser bem transparente, o que a gente tem feito é isso, a gente tem reduzido o nosso short, você falou de Trisul, hoje a gente tinha um resto de short em Trisul, a gente zerou, é uma ótima empresa, uma boa empresa, bom management, acho que já ajustou bastante, não tenho coragem de comprar, mas também já acho que já deu o que tinha que dar como vendido. Cirela, a mesma coisa, a gente zerou. Empresas no setor que tem dívida, que uma coisa boa desse momento atual, que é diferente dos ciclos anteriores, quando começou a piorar, as empresas começaram com um nível de dívida maior, e aí a hora que a coisa ficou ruim, aquela dívida virou um problemaço, né? A gente lembra a época dos distratos lá da crise da Dilma, né? Muita gente quase quebrou, né? Muito aumento de capital para tapar buraco, né? Pagar dívida. Hoje as empresas, de maneira geral, estão com um nível de endividamento muito mais baixo. A Cirela praticamente é caixa líquido, a Iven tem dívida muito baixa, a própria Trisul dívida muito baixa, está bem melhor que na vez passada quando começou a piorar. Mas tem gente que tem dívida. Quem tem dívida, eu não encostaria. Se começar um ciclo ruim com dívida, é um problemão. E aí, infelizmente, a Elbor, por exemplo, que é uma boa empresa, com histórico bom, é uma empresa que tem dívida. Acho que por isso explica um pouco a queda. A gente não tem short em Elbor, não tinha até, mas isso explica a pior performance de Elbor, por exemplo, porque ela tem dívida lá dentro. Ela é uma situação mais difícil de reverter. Vai reverter. Os sócios são um sócio muito forte, muito capitalizado, são uma família super tradicional, a gente conhece eles, então, mas empresa que tem dívida, o desafio é maior. E as empresas que foram listadas no ano passado, também a gente tem uma baita cautela, porque isso, na verdade, elas não têm um que a gente chama de backlog. Eu estou tentando falar a linguagem do seu público, mas assim, não sei como é que eu transmito isso, mas ela não tem um estoque de projetos que ela já lançou, já vendeu, e que agora ela precisa só construir para receber. Ela está começando agora a fazer isso. Então ela não tem um estoque disso. A Cirela, por exemplo, já tem um estoque disso rodando já. Então, mesmo que ela não venda muito mais, ela tem o que ela já vendeu, que ela vai construir, vai entregar, o negócio dela continua numa velocidade mínima razoável. Esses caras não, estão subindo a velocidade deles. Se eles não conseguem subir, a descida deles é muito mais traumática. Então eles podem tem a vantagem que, como eles abriram capital agora há pouco, eles têm caixa líquido, então tem essa vantagem, mas eu acho também que não. Então, de maneira geral, Rafael, assim, eu não compro nada, para ser sincero. Acho que a única empresa que a gente tem, na verdade, eu não compro nada, não. Tem uma empresa que a gente tem em posição comprada, é a Cury. Eu acho que o baixa renda está numa situação melhor, tem uma demanda. As empresas de baixa renda listadas estão tomando muito mercado das não listadas, as menores, que a gente chama de tomar market share, então elas têm conseguido crescer mesmo em cenários adversos.
e a Cury, dentre essas, para a gente é a mais bem posicionada, tá? A Tenda é uma super empresa, a gente adora a Tenda também, puta, adora a Tenda, acho que é uma puta empresa. A Tenda tem um negócio, o projeto dela lá de estrutura de madeira, né, de fábrica de casa com wood frame, que ele fala, que é estrutura de madeira, que pode ser uma mudança transformacional. A gente está tentando aprender lá com eles e ver que tamanho que vai ser aquilo. Mas fora isso, acho que a Cury é a melhor empresa, valuation barato, super bem posicionada, está num nicho de mercado muito bom, em que ela consegue repassar para preço o aumento de custo. Então, acho que a única posição que a gente tem comprado é a Cury. Sofreu bastante também, está caindo 22 no ano, a gente acha que é demais, a gente já meio que achava que ela ia sofrer, porque todo mundo ia sofrer, então a gente até demorou, vem comprando aos poucos, compramos recentemente até, mas é a única coisa que a gente tem no setor, tá? É interessante, Tomás, você levantou alguns pontos um pouco fora da caixinha aí sobre o setor imobiliário, para a galera aprender um pouco sobre isso, para não ficar muito afoito, também nem muito desesperado, mas realista com o que você deve saber para investir ou desinvestir em ações do setor. A Cury, por exemplo, que você falou agora, realmente caiu 22% no ano, fechou hoje aqui a R$ 8,11, né? Então, o short, você estão sem shorts no momento? Não sei se você... Não, a gente tem shorts sim, eu não quis falar para não ser discreto, porque os managers vão ver aí, vão escutar, se alguém escutar vai ficar bravo comigo que eu estou short na ação, mas temos sim, mas a gente vem reduzindo porque o preço ajustou muito. E aí acho que uma coisa, por último, para o seu público, acho bem interessante falar, é assim, sempre tem que tomar cuidado, quem está investido, quem está no setor, o cara da incorporação, até o cara da... Todo mundo fala, e você vê muito no jornal, não, porque tem que comprar imóvel, porque a hora, o pessoal envolvido no setor sempre acha que tem que comprar imóvel, sempre está na hora, tem que tomar bastante cuidado, eu acho, eu vejo, porque eu leio isso, entendeu? Eu vejo, outro dia até um cara de uma associação do setor, estava numa live de banco, e perguntaram se vai ter distrato. Não vai ter distrato, porque o cara sabe, se ele distratar, ele vai ter que pagar mais caro para comprar uma outra unidade, mas eu fiquei abismado, eu falei, cara, mas ele não vai distratar porque ele é um especulador, porque ele sabe que ele vai ter que pagar mais caro. Ele vai destratar, talvez, porque ele não tem a renda para pagar uma prestação que vai ser 25%, 30%. Ou às vezes ele até está empregado, mas a prestação vai subir 25%, 30%. Sim. Eu falei, meu amigo, não é todo mundo que pode absorver 25%, 30% de prestação mais alta. Eu fiquei abismado com a resposta. Eu falei, cara, é tão fora da realidade. Eu brinco, o pessoal tá na bolha aqui da Faria Lima, fica andando dentro do seu carro blindado aqui na Faria Lima, e não... Cara, é 25%, 30% de prestação, não é qualquer um que consegue absorver isso no orçamento, então é isso. O pessoal fica falando muito de fundo imobiliário também nesse momento, vamos comprar, é oportunidade, não sei se você tem alguma coisa em algum dos fundos de fundo imobiliário. Não, a gente não tem, a gente não consegue acompanhar, a gente não tem braço, né, claro. Então eu acabo acompanhando mais incorporadora, que também é onde eu acho que eu consigo... Sendo bem transparente, eu tenho um pouco mais de diferencial, eu acho, para pegar as oportunidades sendo comprado quando vendido. Fundo imobiliário tem muita gente que faz bem feito aí, não acho que eu vou ter muita diferença, não. Então a gente não... Acho que... Mas talvez tenha oportunidade, sim, assim, a parte de escritório a gente não acha ruim, porque vai ter escritório, as pessoas vão voltar para as empresas, a gente não acha que vai acabar, que vai ser home office, coisa nenhuma, não acredita nisso. Shopping também, os shoppings no Brasil são shoppings bem localizados. Acho que o problema do shopping e do escritório para a gente só é que eles competem com taxa de juros, né? Então, enquanto a gente não souber até onde vai a taxa de juros, porque ele é um desconto de um fluxo de caixa meio que previsível, né? E quanto mais você sobe a taxa de juros, maior é o desconto que você tem que dar para o valor de hoje. Então, acho que a nossa incerteza aí, a gente até tem shopping na carteira, não muito grande, tem vontade de ter mais, mas como a gente não sabe onde vai parar o juro, a gente tá se controlando um pouco para comprar. Interessante, muito obrigado, Tomás. O pessoal que quiser procurar a 3R e saber um pouco mais, eles escrevem também no site deles, né? Vamos deixar na descrição aqui o endereço, e qualquer dúvida, qualquer comentário é só colocar aqui embaixo. Tomás, muito obrigado pela participação. Quiser deixar um recado final para as pessoas? Não, queria agradecer o interesse aí, a atenção. Nosso site tem as nossas cartas, acho que as cartas a gente passa por todos os setores, mas fala inclusive disso. Tem o contato lá também, se quiser mandar alguma dúvida, alguma coisa, estamos à disposição aí. Espero que o pessoal consiga fazer, que eu tenha ajudado a fazer bons negócios ou pelo menos proteger seu dinheiro, que já é um começo, né? A gente chega aqui de manhã e fala, a primeira coisa é não perder dinheiro, depois a gente ganha, né? Então, vamos começar não perdendo. Claro, agregou demais. Muito obrigado, Tomás. Até a próxima. Que isso, obrigado a você.
Tchau. Obrigado.